Então, boa tarde a todos. Uma satisfação ter sido convidado pelo professor Valentim nesta fase da vida de aposentadoria para dividir com os amigos algo que eu venho acompanhando já há alguns anos. Aposentado desde 2009, eu iniciei acompanhando o mercado, abandonei a engenharia civil e passei então a acompanhar o mercado de capitais e comecei a fazer alguns cursos, a entender mais, porque eu nunca tinha me preocupado com esse assunto enquanto era professor. Eu era, de fato, dedicação exclusiva à engenharia. E agora, então, depois da aposentadoria, eu digo, olha, se eu continuar com a engenharia, eu vou continuar com a minha vida laboral ad eternum. E, na verdade, eu acho que a gente tem mais o que fazer por aqui, viver e também explorar novas áreas, né? E foi isso, então, que me levou para arrumar, para achar um nicho onde eu poderia me adaptar e, quem sabe, aí fazer uns trocados, né? Isso é muito importante para nós. Então, por falar em fazer trocados, é esse exatamente a motivação de hoje, dessa nossa reunião, e que eu quero deixar bem à vontade todos. Na verdade, é um bate-papo. Eu já estou vendo aqui que existem colegas que já conversei sobre fundos imobiliários, o professor Glicério é um deles. Então, eu tenho certeza que nós teremos perguntas bastante pertinentes e experiências também bastante pertinentes para dividir com todos. E como temos também pessoas que estão ouvindo falar em fundos imobiliários pela primeira vez, então eu acredito que vale a pena, dado essa amplitude de nível de conhecimento, vale a pena que a gente contextualize o tema antes e depois, então, passemos aos pormenores, aos detalhamentos. E a minha perspectiva é de 1 hora, eu não devo passar de 1 hora. Disse aí na PUFS que a apresentação seria entre 60 e 90 minutos, exatamente para que nós tenhamos um período de troca de informações onde eu paro de falar. Inclusive, eu não tenho certeza que eu vou ter voz suficiente para continuar durante essa 1 hora inteira, mas eu estou aqui abastecido com 2 garrafinhas d'água e eu tenho certeza que, dentro da possibilidade, prolongaremos a nossa jornada. Antes de entrar no tema especificamente, eu gostaria de fazer 2 declarações que são fundamentais. A primeira declaração, dizer que eu não sou estudioso de fundos imobiliários. Eu sou um usuário, eu sou um aplicador, investidor nesta área. Portanto, a nossa experiência foi adquirida e eu acho que isso traz agrega algum valor à apresentação, porque ele está diretamente ligado à prática, ou seja, como é que eu faço a minha aplicação nos fundos imobiliários. É claro que antes de chegar na parte da prática, nós temos que tecer alguns comentários sobre o conteúdo teórico e depois, então, podermos aplicar na prática. E a segunda colocação é dizer que esta apresentação não se constitui em indicação de investimento, ou seja, não está aberto a nenhum de vocês a possibilidade de me responsabilizar por um insucesso nos fundos imobiliários. Portanto, eu declaro que essa apresentação serve apenas para instrução, educação, e, consequentemente, qualquer
responsabilidade em uso desse aprendizado é por conta de cada um de vocês. Ok? Feita desse premier, podemos passar então para a nossa primeira apresentação, que é o primeiro texto que eu gostaria de colocar em tela. O primeiro texto eu denominei, podia subir, por favor, um pouquinho, só para sair o primeiro parágrafo, só para vir o primeiro parágrafo, subir, fazer um scrolling, aí tá bom, aí já tá bom. Eu chamei de resumão, porque são vários parágrafos que resumem esse conteúdo. Esse resumo tem como principal objetivo nivelar as informações. Como nós temos desde investidores até pessoas que nunca ouviram falar em fundos imobiliários, eu acho importantíssimo que nós comecemos nivelando informações, ou seja, vamos colocar todos da audiência na mesma página. E, a partir dessa mesma página, conseguimos, então, construir o aprofundamento. Outra coisa, eu deixo em aberto a possibilidade de que, se alguém da audiência quiser interferir e fazer alguma pergunta ligada ao texto, ligada ao conteúdo, naquele momento e que eu possa estar passando por cima, eu deixo em aberto a possibilidade de me interromper sem o menor problema, ok? Então, vamos tratar isso aqui mais como uma conversa e que vamos em frente. Primeiro parágrafo. O investimento em fundos imobiliários, a partir de agora eu só vou chamar de FI ou FII, é uma alternativa viável para os aposentados que vislumbram uma renda mensal. Ao invés de possuir um ou mais imóveis para alugar e ter que entregá-los a uma imobiliária para sua administração, a uma taxa de 10% ao ano ou mais sobre o valor ao mês, desculpe, sobre o valor do aluguel, alugar, renovar, manter, etc., o aposentado pode adquirir cotas de um fundo de investimento com dezenas ou centenas de milhares de cotistas e, com isso, receber mensalmente seus dividendos, chamado de dividend yield. Nós vamos tanto usar a palavra dividendo como dividend yield, isentos de imposto de renda, um dado muito relevante, e a uma taxa de administração inferior a 1,5% ao ano, aqui sim ao ano, sobre o valor do investimento realizado. Eu acredito que nesse parágrafo todos já se situaram. É muito comum que todos os aposentados pensam: olha, vamos investir no imóvel e alugar o imóvel, vamos investir numa posada e alugar a posada. E o que dá de trabalho fazer isso no imóvel físico, ele é suprimido no fundo imobiliário. No entanto, a troca não é assim tão vantajosa, porque também existem desvantagens. E vocês vão ver ao longo da nossa apresentação que nós temos, e vamos ressaltar aqui, por honestidade de apresentação, que nós temos vantagens e desvantagens em fundos imobiliários. É claro que no frigir dos ovos, no pesar da balança, a parte de vantagens, para mim, soou mais alto, mas cada um tem a sua balança e pode identificar. Dependendo da escolha assertiva do fundo para investir, existem critérios e estratégias, nós vamos abordar. A renda mensal sobre o investimento feito pode ser superior a 0,8% ao mês, enquanto em um aluguel convencional, este rendimento não passa de 0,5% mensalmente,
sobre o valor investido no imóvel. No caso dos FIs, o investimento é feito através de uma corretora de valores pertencente ao Sistema Mobiliário Nacional. Eu peço que vocês comecem a educar o ouvido com essas siglas, DTVM, que se chama, então, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, onde figuram, entre outros, a Bolsa de Valores, chamado de B3, ou de nome por que B3, Bolsa Brasil Balcão, e a Comissão de Valores Imobiliários, também chamada de CVM. É um organismo, é uma autarquia federal do Ministério da Fazenda, e ela, então, é chamada de xerife da renda variável. Ou seja, nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre a CVM, mas vamos apresentar detalhes, mas ela é o xerife. Ela é que garante que nós não estamos sendo enganados por um determinado fundo imobiliário. E essa garantia também é meia volúvel, ou seja, às vezes a gente requer que a Comissão de Valores Mobiliários seja um pouquinho mais xerife do que na verdade é. Ela deixa a coisa caminhar bem, bastante leve, solta, e, de repente, ela é solicitada pelos investidores a intervir. E aí ela, então, é o xerife. Existem dois tipos de fundos imobiliários. Os fundos ditos de tijolos, onde existem os imóveis físicos, você toca. Essa aqui é a parte que mais se parece com o aluguel de imóvel físico. E os de papel, esse novidade, são empréstimos que as empresas do ramo imobiliário, através de CRIs, isso é uma outra sigla, certificados de recebíveis imobiliários. Os fundos de tijolos podem ser de lajes de escritórios, corporativos e salas comerciais, hospitais, hotéis, shopping centers, logística de cargas, centros de distribuição, cemitérios verticais, lojas individuais urbanas, universidades, faculdades, etc. Ou seja, os fundos de tijolos é o que mais se parece com o, o imóvel físico. O que eles recebem de aluguel repassam para os investidores que deram o dinheiro para o fundo comprar esses imóveis. E são compras mesmo, ou seja, os fundos imobiliários são proprietários desses imóveis, ok? Já os fundos de papel envolvem o empréstimo de recursos por parte do fundo do FII, que são títulos de dívida, chamados de fundos de CRIs, e também são os chamados fundos de fundos. Então, nós temos dois tipos: os fundos de CRIs e os fundos de fundos, chamados de FOFs. Essa é uma outra sigla que precisa ser anexada no seu vocabulário, chamado de Funds of Funds. Os fundos de papéis são divididos em três categorias: high grade, que são os chamados alta graduação; baixos dividendos. Por quê? Porque elas são de alta categoria. E como os dividendos são proporcionais ao risco, e se ele é high grade, ele não tem muito risco. Então, ele escolhe papéis para aplicar de muito pouco risco. E papéis de muito pouco risco, pouca rentabilidade. Por sua vez, os FOF, e também temos os de médio risco e baixo risco, que são os chamados de. Desculpe, eu inverti a ordem, mas basicamente o high yield, que é o de altos dividendos, que também poderia ser chamado de low grade, mas eles não gostam da palavra low, e aí usam o high yield, que fornecem grandes dividendos,
que chama atenção, tem pessoas que escolhem os seus fundos só pelo dividendo. Olha, esse aqui está pagando mais, então eu quero esse. Só que ele está entrando num papel de alto risco. Então, esses são os três níveis dos fundos de CRIs. Por sua vez, os FOFs compram cotas de outros fundos, FIs, e os dividendos distribuídos são originados não só de dividendos recebidos desses fundos, porque eles são detentores de cotas desses fundos que eles compraram, mas também de ganho de capital da venda destas cotas, destes outros fundos, no mercado de bolsa, devido à sua valorização das cotas, que é chamado giro de mercado. Ou seja, os fundos de fundos são fundos que são formados, eles pegam o dinheiro do investidor para comprar vários outros fundos de FI e, consequentemente, formam um portfólio, essa é uma outra palavra que vocês deverão se acostumar, ou também chamado de carteira, carteira de investimento, e aí, então, é feito a distribuição. Existe algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, como você tem que pagar uma taxa de administração para o fundo que você comprou, nos fundos de fundos você paga duas taxas de administração. Uma, você mesmo paga porque você comprou um FOF, que é o fundo de fundos, e este FOF, que é seu, vai pagar a taxa de administração dos demais fundos que ele comprar. E isso, então, dizem que é, às vezes, desvantajoso. Por outro lado, existe uma grande vantagem dos FOFs. Nós vamos ver no transcorrer da apresentação que os FOFs eles diversificam o investimento, ou seja, eles podem ter fundos de hotéis, fundos de universidades, fundos de lajes comerciais, salas comerciais, fundos de escritórios, salas de escritório, etc, etc, etc. Então, eles têm uma diversificação muito grande, não só no segmento, e essa é uma outra palavra para vocês registrarem, segmento, então são os vários segmentos do mercado imobiliário, e também o FOF recebe. Então, como eles diversificam, eles recebem, então, esses dividendos, e com essa diversificação, eles diminuem a exposição ao risco. E isso, então, é vantajoso. Mas depende tudo de quem escolhe os fundos que vai comprar. Aprofundando agora a natureza dos FIIs, é preciso ressaltar que semelhantes ações são investimentos em renda variável. Não existe garantia de que a performance do valor da cota, chamada de renda de valor ou ganho de capital, são duas outras palavrinhas que vocês precisam anexar no vocabulário, que é a chamada de renda. Quando se fala em renda, você paga R$ 150 a cota, e essas 150, daqui a 6 meses, são 160. Então, você ganhou uma renda, que é chamada de renda de capital, ou ganho de capital. E também da entrega de dividendos, que é a remuneração do capital. Então, já que você investiu, você vai receber essa remuneração. Entrega de dividendos, a remuneração também existirão. A cota adquirida poderá reduzir seu valor durante o mercado secundário de bolsa, outra palavrinha a se gravar, mercado secundário. O mercado secundário é aquele onde os membros de um determinado fundo vendem cotas entre si, ou novos membros compram cotas de outros que querem sair, e aí então fazem o mercado secundário. Nesse momento, o fundo não circula dinheiro, porque o mercado é secundário.
depois nós vamos falar no mercado primário, que é onde você entrega o teu dinheiro para o fundo. Aí sim o fundo se capitaliza, cria condições de fazer os investimentos que estão pretendendo. A cota adquirida, tal, a cota adquirida poderá reduzir o seu valor no mercado secundário e os dividendos poderão ser reduzidos, caso haja alguma inadimplência de algum locatário naquele mês. É um risco também que a gente corre todo mundo entende perfeitamente isso, no caso dos imóveis de tijolos, né, dos fundos de tijolos, onde se o inquilino não pagou, você não recebe o aluguel. Esta performance também depende fortemente dos ciclos do mercado imobiliário, retração, expansão, e também dos ciclos do mercado de capitais, que se movimenta de acordo com os indicadores econômicos. E aí passamos para a próxima linha, por gentileza. Isto, a microeconomia, macro e microeconomia nacionais, e onde nós temos a taxa de juros Selic, a taxa de inflação, a taxa de desemprego, etc. Nós, nesse momento da economia brasileira, nós estamos passando por uma fase de transição neste momento, por redução das taxas de juros, a taxa de juros está sendo reduzida, e tem aquela briga entre o governo e o Banco Central de que deve ser mais rápido ou menos rápido na redução dessa taxa Selic, que é a taxa que governa a economia. E quanto mais alta a taxa Selic, mais alto é o juro de longo prazo e, consequentemente, esse juro torna tudo mais caro. Pedir dinheiro fica mais caro, fazer investimento fica mais caro, e aí a economia tende a esfriar. E quando a economia esfria, nós temos uma dificuldade no país. E essa dificuldade é retratada nos fundos imobiliários. Lembram-se das desvantagens? Aí está uma desvantagem. Assim como para ações existe o Ibovespa, que é o IBOV, Índice de Variação Ponderada Média do Valor das Ações, é um índice que diz se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Não uma ação especificamente, mas a média ponderada das ações, do número de ações. Para os FIIs, existe o IFIX, que é chamado de Índice de Variação Ponderada Média do Valor dos FIIs. Esse índice, agora eu vou me concentrar só no IFIX, esse índice expressa a volatilidade, subidas e descidas, e também as fases do ciclo de mercado imobiliário, pois ele é calculado através do valor das cotas de uma cesta contendo mais de 100 fundos. Então, o IFIX, a B3, junta 100 fundos, por volta de 100, 103, 104, 102, e aí faz o cálculo, dá um peso para cada um deles, dependendo da sua importância, número de cotistas, a liquidez diária, etc. Então, aqueles fundos que possuem maior número de negócios e maior valor negociado em bolsa diariamente. Esses fundos são escolhidos pela B3, são renovados a cada 4 meses e ao longo do ano. Então, na verdade, isso é muito importante a gente saber, que o IFIX não é especificamente daquele fundo que você comprou. Ele é uma cesta, ele é um portfólio. E esta cesta tem mais de 100, e ele diz que se esse conjunto está indo mais de 100, como esse conjunto de mais de 100 está performando. Uma outra coisa que é muito importante, que eu tive dificuldade de compreender, é que eles sempre trocam esses fundos, tiram alguns e botam outros. Então, quando a gente vê um gráfico do IFIX ao longo do tempo,
somente 6 meses ficaram aqueles fundos daquela ocasião. Nos próximos 6 meses, não serão outros, mas serão aqueles que já estavam, com algumas retiradas e algumas colocações no lugar. Então, eles dizem assim: tiramos tais e tais, colocamos tais e tais, porque um fundo pode melhorar, pode piorar, e aí, então, eles vão fazendo essas renovações. Então, ao identificarmos um gráfico do IFIX ao longo do tempo, por exemplo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, os fundos que estão nesse gráfico não são os mesmos, certo? Então, por isso, é sempre o comportamento desses ao longo do ano e de 4 em 4 meses trocados. Então, isso é muito importante. O grande atrativo dos fundos imobiliários é o pagamento mensal de dividendos. Chegando na parte boa, não é necessariamente um valor fixo, mas os gestores do fundo envidam esforços para que esses dividendos variem o mínimo possível, para proporcionar aos cotistas e investidores uma segurança de recebimento a mais constante e uniforme possível. E nós chamamos isso de pagamento regularizado, ou seja, um fundo paga por volta de 10 centavos de real, por exemplo, um fundo que custa uma cota R$ 10, paga 10 centavos, então nós temos 1% desse fundo sendo remunerado mensalmente. Então, um pagamento regular, sem sobressaltos para cima ou para baixo. Isso é uma outra coisa, porque eles advogam que os fundos imobiliários eles podem ser considerados como uma renda extra. E você pode contar com essa renda extra. Embora esse contar está entre aspas, como eu disse lá atrás, mas também um outro caso. Porém, esses sobressaltos podem ocorrer devido à obrigatoriedade legal dos fundos imobiliários distribuírem 95% do seu lucro semestralmente. O seu lucro é tudo aquilo que o fundo ganhou porque você investiu nele. Muito embora os fundos façam pagamentos mensais de dividendos como prática de mercado, porém sem obrigatoriedade. Ou seja, é 95% semestralmente, mas eles passam esse semestralmente para, ou seja, a cada semestre eles são obrigados a fazer a conta de chegada. Já distribuí meus 95%? Não, então eu vou distribuir um pouquinho mais do que 95 naquele mês, mas ao longo do semestre, o 95% eles são obrigados a aplicar. Eles fazem isso mensalmente, então, mas sem obrigatoriedade. Isso é muito importante fixar isso. Eles têm obrigatoriedade semestral. O objetivo deste texto é fazer um resumo dos aspectos mais relevantes dessa modalidade de investimentos e chamar a atenção para as suas vantagens e desvantagens. Ficou claro nesse resumo que existem 2 valores em reais para serem acompanhados. É aquele tal negócio. O fundo a vaca só dá leite nos olhos do dono, né? Então, temos que acompanhar o valor unitário das cotas, então que é o teu investimento realizado, e se retrata em número de cotas. Você tem um fundo que vale R$ 100 a cota, você compra 10 cotas, você está investindo R$ 1.000. E o outro valor em reais é o dos dividendos recebidos, que é chamado de remuneração do investimento. A título de exemplo, pode-se dizer que um investimento de R$ 100.000 poderia render algo em torno de R$ 800 ao mês, todo mês, portanto, 0,8%, líquidos, isentos de imposto de renda, o que não acontece nos aluguéis se você tiver um imóvel para alugar, todos os meses, em dividendos. A grosso modo, pode-se dizer que o aluguel do montante investido é sem a mordida do leão. A isenção do imposto de renda desses dividendos é um incentivo legal para o desenvolvimento do setor imobiliário no Brasil.
Cabe aqui dizer, vocês devem ter gostado dessa parte do imposto de renda, mas cabe aqui dizer que quando você ganha renda, o que é ganhar renda? É você comprar um fundo, esperar ele por um determinado valor a cota, esperar essa cota crescer e vender esse fundo. Aí você ganhou. Lembra-se lá atrás que eu falei em renda? Então, essa renda é taxada. É taxada e nós vamos falar sobre ela logo em seguida. A título de orientação, indicam-se dois tipos de canais no YouTube para ajudar no conhecimento desse conteúdo, desse investimento. Aprendizado sobre fundos e operações com fundos. Estão aí algumas sugestões e que eu vou repeti-las novamente ao fecharmos a segunda parte da nossa apresentação. Ok? Então, encerramos por aqui essa nossa primeira parte. Eu vou agora dar uma relaxada na voz, para que nós possamos, então, botar na tela o segundo texto. Podíamos passar, então, para a tela o segundo texto, e aí, então, vamos para o primeiro texto. Podia levantar o slide 1 inteiro, por gentileza. Levantar só para aparecer o slide 1 inteiro. Aí tá bom. Então vamos lá. Vamos agora, depois de nós uniformizarmos esses conceitos e essas siglas, né? Tanta sigla, vamos passar então para conhecer mais detalhadamente os fundos imobiliários. Quero dizer a vocês que o nível de aprofundamento que nós vamos fazer aqui é bastante acanhado para o universo dos fundos imobiliários. Ou seja, realmente esta minha apresentação é uma apresentação de um investidor e que não está estudando todos os aspectos. Vocês vão ver depois, assistindo vídeos no YouTube, que existe mil e uma vertentes para vocês seguirem no conhecimento mais aprofundado dos fundos imobiliários. E seria impossível eu tocar em todas essas vertentes. Então, na verdade, eu digo que nós vamos criar o embasamento, o background, a base para que esse conhecimento possa ser construído. Vamos lá. Natureza dos FIIs. O FII, acabaram de ver, é uma renda variável. Portanto, não existe pré-definição de sua valorização. Ninguém garante que você vai ter renda, ou seja, vai ter ganho de capital, que se você vender o fundo, você vai ter que pagar imposto de renda, e ninguém garante que você vai ter dividendos naquela perspectiva que eu acabei de dizer, de 0,8, 0,9, alguns fundos, inclusive, se vangloriam. Olha, este mês nós estamos pagando 1,5%. E aí é uma outra falácia, é um outro detalhe, porque eles normalmente fazem essas propagandas baseados no valor da cota, não que você pagou, mas no valor da cota que fechou o mês anterior. Por exemplo, no mês de março, o fundo fechou em tal valor. E no mês de abril ele vai pagar o dividendo do mês de março. E, consequentemente, ele pega esse dividendo, divide pelo valor da cota, tem alguns, inclusive, que divide pelo valor patrimonial da cota. Esse é um outro conceito que nós já podemos introduzir nesse momento. Quando o fundo monta o portfólio, ou seja, aquele fundo de escritórios. Então, ele tem um monte de salas para alugar. E tem um monte, não só numa só cidade, por exemplo, São Paulo, mas em várias regiões de São Paulo.
em várias regiões do Brasil, em fundos de shopping center, por exemplo, existem fundos de shopping centers que têm shoppings em 16, 17, 18 estados brasileiros. Então, é o que a gente chama de bem diversificado em regiões. Ele não fica dependendo especificamente de uma única região. Então, com isso diminui o risco, e com o menor risco, nós temos uma garantia de que podemos receber aquele rendimento dentro da nossa expectativa. Um outro aspecto que precisa ser levado na natureza do FII é o mercado primário. O mercado primário ele é dividido em duas partes, dois momentos. O momento inicial, onde o fundo nasce, é chamada de subscrição inicial. E aí, mais uma siglazinha, chamamos de IPO, Initial Public Offer, ou seja, é a oferta pública inicial. É nesse momento, se você entrar numa subscrição inicial, eles estão lançando fundos todo dia estão lançando fundos. Às vezes passa o ano inteiro sem lançar nenhum. Nesses últimos 10 anos que eu tenho acompanhado, passam tempo sem lançar nenhum. E às vezes, dependendo do mercado, tem um monte para ser lançado. Aí você fica em dúvida, faço esse, faço aquele, e aí entra o seu discernimento para identificar, olha, esse aqui tá mais dentro do meu jeito, eu gosto mais de shopping, eu gosto mais de escritório, eu gosto mais de fundos de CRIs, que são aqueles onde o fundo empresta dinheiro para o mercado imobiliário para construir um prédio ou para construir um centro de distribuição de logística, etc. Então, essa é a subscrição inicial. E depois tem as novas subscrições, ou seja, ao longo da vida desse fundo, podem ser aportados novamente recursos para o fundo. E eles, então, fazem novas subscrições. São os chamados, essas novas subscrições, elas estão reguladas dentro do fundo por aquilo que eu chamo de regulamento do fundo. Inclusive, fica aqui uma primeira indicação muito séria. Cada vez que vocês pensarem em investir em um determinado fundo imobiliário, copiem o regulamento do fundo, criem uma pasta no computador e guardem lá regulamento do fundo tal, porque este regulamento do fundo é a certidão de nascimento desse fundo. Ou seja, quando você vai fazer o aporte de dinheiro para uma subscrição, seja ela nova, seja inicial, eles dizem assim: certifique-se de que você leu o regulamento do fundo. E esse regulamento tem 100, 120, 150 páginas. Então, dificilmente você vai ler no momento de entrar no fundo. Mas aí a gente conta com a ajuda do YouTube, e aí dezenas de, de YouTubers que são investidores colocam lá. Vale a pena entrar nesse fundo? Não vale a pena. Veja como é que está o valor patrimonial dele para fazer uma nova subscrição. Está abaixo da subscrição do valor patrimonial ou acima do valor patrimonial? E assim por diante, nós vamos voltar a esses detalhes mais adiante. Então, o regulamento do fundo vocês devem ter uma pasta exclusiva com os vários fundos que vocês aportarem. E depois temos o mercado secundário. O mercado secundário é o home broker, uma palavrinha nova aqui para vocês, da corretora, que é chamada de plataforma de negociação. É nesse home broker que você compra novas cotas, fora das subscrições, ou seja, de outro investidor. Por isso é que o mercado de renda variável, tanto de ações como de fundos imobiliários, é chamado de
fundos ou mercado fechado. Ele é fechado por quê? Ele tem um número de cotas e somente entre eles é que eles podem negociar. Claro que quem está fora pode comprar e passar a participar. Depois temos os tipos de fundos imobiliários, tijolos e papéis. Eu acredito que já ficou bastante claro essas duas, as diferenciações, só lembrando que o de tijolos é o imóvel físico, o tipo de imóvel que vocês imaginarem. Ou seja, tem desde estações de subestações abaixadoras de alguma empresa, o fundo vai lá e compra a subestação de elétrica. Ou então o fundo vai lá e compra um edifício inteiro de escritórios, etc, etc. E papéis são aqueles dois tipos. Os de CRIs, onde se empresta, é chamado de fundo de dívida, de CRIs, chamado de dívida, por quê? Porque ele emprestou o dinheiro para uma empresa de engenharia ou uma incorporadora para comprar aquele imóvel. E depois o fundo de fundos, o irmão dos papéis. E, finalmente, os vários chamados segmentos de mercado. Lajes corporativas, cemitérios, CRIs, etc. CRIs aí já misturando tudo, ok? O slide 2, a criação de um fundo. Queria pedir, então, para que elevássemos um pouquinho, tá bom? E aí aparece o primeiro item, ou seja, regulamento do fundo, certidão de nascimento. Foi a Lei 8.668, chamada de 8.668, de 93. Vocês vejam aí que nós já temos 30 anos de fundos imobiliários no Brasil, e com isso o fundo cresceu tremendamente, mas só após 2015, 2016, 2017. Até então, os fundos eram assim só de meia dúzia de investidores. E a partir de 2017, passamos de 500 mil no Brasil, ou 400 mil no Brasil, para 2 milhões hoje. Ou seja, já tem muita gente investindo em fundos imobiliários. Isso chama atenção e foi um dos motivadores de eu aceitar a proposta do Valentim de apresentarmos esse conteúdo, porque está havendo realmente uma identificação bastante interessante de investimentos. E esses fundos, eles têm, então, as assembleias gerais ordinárias, que aprovam as contas, e as extraordinárias, que fazem modificações no regulamento. Então, esse regulamento ele é mutável, mas ele só é mutável se os cotistas, que são os investidores, trocarem, aprovarem essas modificações. E, às vezes, nós temos coisas cabeludas sendo discutidas em uma assembleia extraordinária. Então, temos questões, às vezes, de um fundo quer comprar um imóvel que já é do controlador do fundo, e aí você diz assim: epa, ele está querendo comprar algo que já é dele. Então, a gente fica naquela dúvida: será que existem interesses escusos por trás dessa compra? E aí a gente fica de olho. Tem que ver se no regulamento do fundo existe essa informação. Porque na hora que o fundo é aprovado e você entra no fundo, lá tem que estar escrito: pode comprar, ah, pode fazer investimentos em imóveis da própria controladora. Depois nós vamos falar da controladora aqui, que se chama administrador e gestor. Mas isso vamos fazer logo em seguida. E as regras do jogo desde o nascimento até a morte do fundo. Ou seja, realmente o regulamento é a alma deste fundo. Portanto, enfatizo, tenham esse regulamento à mão, dentro de um arquivo no seu computador, para você, de vez em quando, tirar dúvidas e observar. Próximo tópico, vamos entrar, então, no controlador. Um fundo imobiliário tem dois controladores.
Um é chamado de administrador, que é chamado, então, de administração do fundo, e o outro, que é o slide seguinte, o gestor. O que é que faz o administrador? Ele mantém o fundo vivo e saudável, ou seja, ele faz a administração macro. Ele não está preocupado em detalhes de fazer assembleia, de fazer isso, de fazer algum detalhe menor sobre escolha de imóvel, o que é que eu devo comprar. Não. O administrador, ele bate o martelo depois que o gestor diz, olha, aquele imóvel que nós vamos comprar por causa disso, 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 disso. Não concordo, então não compra. O administrador tem essa função, manter o fundo vivo e saudável. E as empresas de administração são fiscalizadas pela B3, que é a Bolsa de Valores, e pela CVM Xerife, voltando então agora a falar. Então, existe essa garantia dos investidores de que existem olhos acompanhando a vida da administração de um fundo. E quando você tem alguma coisa a questionar da administração, você faz reclamações à B3 e faz reclamações à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E juntando aqui, então, a outra parte da gestão, que é a gestão do fundo, ele gere o dia a dia do fundo. Ou seja, tem que fazer um relatório mensal, tem que fazer uma comunicação, chamado de relação com o investidor. Geralmente, as gestoras têm um funcionário dentro do escritório que troca informações com o investidor. É o chamado de RI. Eu não mencionei aqui, mas esse RI, mais uma siglazinha para vocês, o RI é que faz essa troca de informações. Não funciona, é assim do jeito que a gente gostaria, mas eu não sei se um fundo que tenha, hoje em dia nós temos fundos com 1 milhão de investidores, que é o campeão. O, esse fundo tem 1 milhão de investidores. Depois, logo abaixo, vem o segundo maior, que aí já passa para 450, 500 mil. E depois já vem, mas isso são alguns, são contados nas mãos quais são. E são os fundos que mais chamam a atenção da população. Tem pessoas da população investidora, tem pessoas que só gostam de comprar fundos que têm muitos investidores, porque eles dizem, olha, é impossível que tanta gente esteja errada. E, geralmente, essa é uma indicação muito favorável. Ou seja, porque nós devemos nos preocupar com uma coisa que se chama de liquidez no mercado de balcão, no mercado do home broker. Liquidez. Liquidez significa você quer vender, vai ter quem queira comprar. E se tem poucos investidores, você quer vender e ninguém quer comprar. Então você é obrigado a se submeter ao preço de quem quer vender. Você diz assim: olha, eu quero vender meu fundo por R$ 100. Aí o que está querendo vender diz assim: não, eu só vendo por 120. E aí você vai ter que submeter ou não vende. Então, essa é a característica da liquidez. Então, é saudável você escolher um fundo com muitos. São dois tópicos muito importantes. O histórico do fundo, que quem entra no IPO não tem histórico. Então, quem entra está dando um tiro no escuro no IPO. Tem muita gente que entra, principalmente investidores institucionais. O que é que são investidores institucionais? São fundos de pensão, são outros fundos que têm FI, são fundos de previdência privada e assim por diante. Então, entram, sim, tem gente que entra. Mas, para nós, que somos chamados de sardinhas,
dos investidores, porque esses outros são os tubarões. São eles que fazem a cota subir e são eles que fazem o ganho de capital ou que fazem a cota cair. Então, eles têm estratégias próprias que, se você não tiver de olho aberto, você vai entrar na manada. E aí é uma outra informação para vocês. O que é a manada? Um fundo resolve, por exemplo, um fundo, um FOF. Um FOF teve um ganho de capital, ou seja, ele quer fazer o lucro, e aí começa para vender. Aí os bagrinhos aqui, os sardinha, identificam: epa, tem gente querendo vender 200 mil cotas. Será que esse fundo tem algum problema? Ah, eu vou vender o meu. Ao invés de buscar as informações, e no YouTube tem essas informações, que cada vez que a cota começa a cair, começam a pipocar os vídeos no YouTube. Será que vale a pena? Devo vender? Não devo vender? Devo comprar? Vou aproveitar? E assim por diante. Porque cada vez que a cota cai, é uma vantagem você entrar no fundo. Mas aí você fica fazendo aquela pergunta: será que ela vai subir? Ou se vai cair mais ainda? E aí fica, então, isso é o que se chama de renda variável. Então, essa é a gestão do fundo. E na gestão do fundo existe a figura do gestor. O que é o gestor? É o CEO ou o gerente da gestão, e esse gerente ele precisa ter experiência com fundo imobiliário. Os professores e estudiosos dos fundos imobiliários dizem o seguinte: os fundos imobiliários são ricos e são e devem ser recomendados porque eles juntam dois mercados. Eles juntam o mercado financeiro, que é a cota, o valor da cota, com o mercado imobiliário. Então, juntando esses dois, é feito, então, essa experiência do gestor. Então, um gestor bem cotado é mais uma chance de você comprar um fundo que vai ter um futuro brilhante. E uma gestora má cotada, que tenha um CEO, um gerente mal cotado, pode indicar um problema mais adiante. Próximo slide, podia subir um pouquinho, por gentileza. Origem, vou dar uma molhadinha na garganta, molhar as palavrinhas. Se puder subir duas, não, para cima. Origem dos dividendos. Origem dos dividendos dos fundos, chamado de tese ou mandato do FII. Essa é uma das partes muito relevantes daquelas cento e tantas páginas que um regulamento, cento e tantas a 200 páginas lá, que um regulamento possui, o regulamento de um fundo, e é o mandato do FII. O que é que ele pode comprar, o que é que ele pode vender, como é que ele vai ganhar dinheiro, porque é esse lucro que vai passar para você. Então, ter na ponta da língua: olha, esse fundo aqui de escritório ganha de aluguel. Esse fundo aqui de CRIs ganha dos indicadores macroeconômicos. Por exemplo, CDI ou Selic, ou inflação, IPCA. Então, é muito importante você conhecer o mandato de um fundo imobiliário. Ele está totalmente definido e não pode fugir daquilo que está escrito no regulamento do fundo. Então, esta informação é indispensável ao cotista. Vamos ao próximo, então. Distribuição dos dividendos do FII. Poderia subir, por gentileza. Distribuição dos dividendos. Novamente, como não poderia deixar de ser, ele está definido no regulamento do fundo. Ou seja, mais um tópico que nós devemos
Como é que é feito essa distribuição dos dividendos? É aí, por exemplo, que eles definem o segundo item desse tópico, anúncio de dividendos. Quando é que ele anuncia o dividendo? Porque o fundo imobiliário ele não precisa seguir o mês de calendário, ou seja, tem alguns que seguem o mês de calendário, outros vão de 15 a 15, outros vão de 4 a 4, 4 dia do 4 de um mês ao 4 do outro mês, e assim por diante. Então, no regulamento do fundo está feito quando definir, quando anunciar o dividendo. E este é um aspecto importante. Por que que o dividendo ele é um aspecto que chama muita atenção do investidor? Primeiro, porque vai ganhar um dinheirinho. E segundo, é que o dividendo ele é abatido do valor patrimonial do fundo. Então, o que é que acaba acontecendo? Quando um fundo anuncia um dividendo, e ele tinha um bem patrimonial, ele tinha um valor patrimonial, por exemplo, ele pega o portfólio que ele comprou, por exemplo, aquela quantidade de salas ou aqueles várias empresas que ele emprestou dinheiro, etc. Ele pega aquilo e chama aquilo de patrimônio. Só que quando ele distribui o dividendo para vocês, ou para nós, ele vai reduzir esse patrimônio. Então, se você não reinvestir este valor, você vai estar mantendo o seu patrimônio praticamente estável. Por que estável? Porque você recebe o dividendo, tira o dinheiro para usar nas suas despesas do mês. E aí o seu fundo, seu patrimônio diminuiu. Só que ele tem o mês seguinte para aumentar de novo. Então, é possível aumentar. Se você reinveste, o teu patrimônio já sobe. Inclusive, eles dizem, existe uma máxima, eles que eu digo são os estudiosos de fundos imobiliários, eles dizem o seguinte: olha, no fundo de tijolos, você pode tirar todo o seu rendimento mensal. Por quê? Porque a valorização do fundo se dá com a inflação, ou seja, que é repassada para o aluguel. Então, no ano seguinte, o aluguel é majorado, e aí então você vai continuar recebendo o valor, um valor de dividendo bastante razoável. Mas o fundo de papel, ele ganha pela inflação. Então, ele já, quando distribui, ele já distribui a inflação dentro. E, consequentemente, se você não deixa alguma coisa desse dividendo dentro do fundo para aumentar o teu número de cotas, o que é que acaba acontecendo? Você, cada mês, vai receber menor dividendo. E aí, então, eles dizem o seguinte: 30% para os fundos de papéis reinvestir, para aumentar o número de cotas, para que você, então, consiga se manter com um nível de dividendos suficientes e regularizados mensalmente. Entende? Então, fica essa dupla ah, recomendação. Fundos de papéis, reinvestir sempre que possível, para aumentar o número de cotas, e fundos de tijolos, não há essa necessidade, porque há um aumento do valor dos dividendos anualmente. Estamos já chegando no slide 7, já na reta final. Critérios para a seleção dos fundos para encarteirar. Essa é a parte mais criteriosa, eu diria, que deve ser olhada assim com um carinho todo especial. Como escolher o fundo? A escolha é exclusivamente pessoal, faz parte do perfil do investidor. Eu adoro fundo de shoppings, eu adoro fundos de CRIs, de papel, mas não é a mesma coisa para o outro. A outra pessoa tem o seu perfil.
E então essa é a primeira parte. Entra a sua parte pessoal. A segundo tópico, histórico do fundo, ou seja, como é que esse fundo vem desempenhando no mercado? Ele é um fundo jovem ou é um fundo maduro? Se ele é um fundo jovem, muitas vezes fica em dúvida. Ele pode estar performando bem, mas pode ir mal. Já quando você faz a identificação num espectro mais abrangente, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, é melhor do que um fundo que tem 6 meses, 8 meses, um ano, e assim por diante. Então, esse é um outro aspecto. Outro aspecto, empresa gestora e o gerente dessa empresa, o CEO, que é o Chief Executive Officer, que é o histórico do mercado. Ou seja, essa empresa gestora é boa, tem bons antecedentes, nunca teve querelas com os seus investidores, é transparente, coloca um relatório mensal com bastante honestidade e conteúdo. Não, essa é uma gestora relapsa, faz um relatório de uma página, só coloca lá a contabilidade do fundo e acabou. E aí, então, você pode começar a selecionar essas, essas informações que aparecem mensalmente. E também o gerente, né? Se o gerente tem ou não tem uma experiência no mercado. E quando eu falo do mercado, não é um gerente que trabalhou a vida inteira no mercado financeiro. É um gerente que trabalhou na confluência do mercado financeiro com o mercado imobiliário. E isso não são muitos gerentes, não tem muita gente disponível com essa expertise. Ou seja, que tenha. Às vezes o cara diz assim: não, mas eu trabalhei na corretora de valores, eu sou um analista de mercado financeiro. Sim, mas e é analista de mercado imobiliário? Não. Então, vá aprender mais sobre o mercado imobiliário antes de querer ser gerente de um fundo imobiliário. Um outro aspecto importante, número de cotistas e liquidez de negociação. Já passei mais ou menos por estes tópicos. Número de cotista, fundos com muitos cotistas e liquidez de negociação. Você tem para quem vender e tem de quem comprar. Um outro aspecto muito importante e às vezes pouco reconhecido pelos investidores é a palavra alavancagem. O que é a alavancagem de um fundo? Ou o que é o termo alavancagem? Alavancagem nada mais é do que fazer mais do que o seu dinheiro permite. Ou seja, se você estiver limitado ao seu salário mensal e quiser fazer só aquilo que o seu salário mensal te permite, você não está alavancado. Mas se você faz um empréstimo no banco para poder fazer uma compra ou fazer alguma outra negociação, você passou a estar alavancado. Significa você pediu dinheiro emprestado e agora tem dívida. E, consequentemente, o seu patrimônio é mais do que 100%. Por que que é mais do que 100%? Porque junta o tanto que você tinha de patrimônio mais o tanto que você tem de débito, de dívida. E, consequentemente, você pode ter um patrimônio de 110%. Então, você está 10% alavancado. Ok? Então, e são chamados de compromissadas de fundo, aparece lá na contabilidade do fundo como compromissadas, e os estudiosos dizem, olha, um fundo que tem até 10% de alavancagem até é aceitável, porque ele tem pouca compromissada e, às vezes, é insignificante esse valor. Mas é claro que é mais insignificante num fundo com grande patrimônio.
patrimônio de 8 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões. Mas se você tiver um fundo com um patrimônio de 1 milhão ou 10 milhões, aí já passa a ser uma temeridade colocar dinheiro nesse fundo. Depois, a diversificação do fundo. Aqui é bastante simples a explicação, ou seja, eu estou querendo escolher um fundo que esteja mesclado, diversificado, quanto ao tipo de imóvel que eu vou comprar, ao segmento, à região, localização na região, gestora. Então, você ter fundos, por Fala, exemplo, Paulo. tenho 5 fundos da mesma gestora. Você está Não, concentrado sem naquela problema. gestora. Daí, já está frio aí? Não tem. Ok. Então, uh, essa diversificação é importante, ou seja diversificado para você não concentrar e, consequentemente, diminuir o seu risco. De fundos de várias gestoras, o gestor principal, ele às vezes ele gere vários fundos, aí você diz, eu gosto desse gestor, eu vou comprar tudo que ele gere. Não, não concentre só nele. Compre um fundo dele. Você gosta dele, compre um fundo, compre de outro, e assim por diante. Fundos pertencentes ao IFIX, esse, inclusive, é uma boa indicação, ou seja, os estudiosos dizem, olha, quando a Bolsa escolhe um fundo para colocar no índice, é porque esse fundo é referência. Ou seja, ele tem liquidez, ele tem volume de negociação, tem um monte de cotistas e assim por diante. Então, a gente diz fundo do IFIX. Fundo pertence ao IFIX. E lembra-se que o IFIX, então, é o índice que engloba aproximadamente 100 fundos e respectivos pesos de participação, dependendo da sua, da sua importância. Slide 8, indo então agora já na reta final, estratégia para compra do FII selecionado, são também indicações relativamente fáceis de entender. Dividir a compra em partes, ou seja, nunca entre direto querendo comprar tudo aquilo que você quer investir. Você gostou de um fundo, você tem a perspectiva de ter um determinado volume de investimento, mas entra aos poucos. Nesse mês, compra metade, compra 20%, compra 30%, porque mês que vem ele pode estar mais barato. E aí você compra mais barato. E isso, então, é o que eu chamei de volatilidade do mercado. E isso dá um sentimento de perda muito grande, porque quando você compra um fundo e o fundo, ao invés de subir, ele cai, você diz, bah, mas por que que eu comprei tudo? Não devia ter comprado tudo, devia ter comprado só uma parte. E esse, então, é a indicação. Divida a compra em partes. Eu sei que existe uma coceirinha quando você quer comprar, logo você quer receber o dividendo no mês seguinte, e quanto mais cotas você tiver, maior o seu dividendo. Mas não esqueça que existe a renda que pode cair. Ou seja, você hoje gastou 30 mil num fundo e o mês que vem esses 30 mil estão valendo 25 mil. Aí você diz, ih, estou perdendo. Não, não está perdendo, porque as suas cotas são suas cotas. Mas o seu patrimônio diminuiu. E a expectativa é de que ele volte. Se você escolheu bem o fundo, pode, quando ele cair, voltar a investir nele, porque aí você está ganhando, baixando o seu preço de compra. E ao baixar o preço de compra, você está sendo recompensado, porque você compra mais por menos. Acompanhar pelo home broker da corretora a volatilidade dos preços. Esse é um outro aspecto que
eu faço sempre, ou seja, eu estou querendo saber, eu tenho aqui o meu home broker e eu acompanho os gráficos diários dos meus fundos. Claro que não é todo dia que eu faço isso, mas eu tenho condições de fazer isso diariamente. É só abrir o gráfico e aí olhar, olha, ele está caindo, porque quando você olha um gráfico, e isso, um gráfico de preço ao longo do tempo, você vê, olha, ele subiu aqui nessa época, depois ele caiu aqui nessa época, ele voltou a subir, voltou a cair novamente, agora caiu muito mais na época da pandemia, por exemplo, caiu muito, teve quedas absurdas. Acontece que alguém diz assim: ah, então já que você gosta daquele fundo, vá lá e atole, compre tudo. E ele sobe? Essa é a pergunta que fica em aberto. Então, acompanhar no home broker o gráfico, a volatilidade dos preços. Não ter pressa em completar o investimento pretendido, ou seja, se você quiser, vai comprar 5 fundos, aí você compra, olha, eu quero investir nesse fundo 80 mil. Então, eu vou começar investindo 20 mil e ver como é que as cotas, pode ser que a cota só cresça, aí você diz, ih, desgraça, agora eu vou ter que pagar mais caro. Vai ter que pagar mais caro. Ou então, porque essa é a coceirinha que existe. Por que que eu vou comprar hoje se eu sei que é um fundo bom? Por que que eu vou deixar de comprar hoje se eu sei que é um fundo bom e amanhã a cota vai estar mais cara? Não, ela pode estar mais barata. Então, não ter pressa. Pescaria de preço, que é uma prática de mercado, eu adoto isso muito. Eu herdei esse comportamento do mercado de ações. O que significa pescaria? É você olhar o gráfico do preço da cota ao longo do histórico de vida e verificar como é que esse gráfico se comportou. Se ele subiu muito, depois ele caiu muito, ou ele subiu muito e continuou, e depois foi que caiu, e aí ele define patamares de compra e você pode dizer assim: olha, eu vou querer comprar mais desse fundo, mas só se ele cair tanto para valer a pena. E aí então você faz uma pescaria, joga uma ordem e tenta comprar pelo preço mais baixo do que está sendo oferecido no mercado, na expectativa de que caia. Isso, por exemplo, está acontecendo no dia de hoje. Hoje, o mercado de fundos imobiliários, eu acompanhei até há pouco, está todo em queda. E eu já fiz a minha pescaria lá. Eu já joguei o preço lá e disse: olha, se ele chegar nesse valor, daqui a pouco eu vou comprar mais um pouquinho dessa pescaria, fazendo essa pescaria. Então, isso é bastante relevante. Ciclos de mercado imobiliário é o histórico dos valores ao longo do tempo, condições macroeconômicas, juro, política fiscal, política monetária, mercado de trabalho, interferência governamental na economia, como é que o governo reage, etc. E, finalmente, o preço médio de compra por cota, que é para comparar com o valor patrimonial da cota. O valor patrimonial da cota é chamado de P sobre VP. P é o preço da cota, VP é o valor patrimonial. Então, a divisão desse valor te diz se esse fundo está caro ou está barato, ou se ele está no preço justo. O preço justo é se você pagar no preço da cota P o mesmo valor do valor patrimonial. O mesmo valor patrimonial. Aí você tem essa relação 1. Mas se a relação for acima de 1, o que é que acaba acontecendo? O preço da cota está mais alto do que o valor patrimonial. Os estudiosos dizem: olha, mais do que 5% não vale a pena comprar um fundo imobiliário. Então, você deve, nessa relação, ir até 1,05. Mais que isso, e tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, se ele cair, ele está barato, mas
não deve estar muito mais barato, porque se ele tiver muito mais barato, abre o olho que tem alguma coisa que está acontecendo. Então, ou então, é uma condição macroeconômica, e aí o que acaba acontecendo é que você deve, então, ou está bem mais barato, então compra, porque vale a pena. Então, essa é a relação P sobre VP. São cotas baratas e cotas caras. Eu normalmente já comprei cotas muito caras, porque a renda estava bastante atrativa, são normalmente, ah, são normalmente valores de cota mais alta, que são muito valorizadas, então 1,09, 1,08 ainda é aceitável nos fundos de papéis. Nos outros fundos, mais nos outros fundos de tijolos, porque tijolo é tijolo, então significa que nós temos que ele não vai aumentar de valor tão significativamente, o que na verdade acontece nos fundos de papéis, porque ora a Selic está alta, ora a Selic está baixa. E se um fundo de papel emprestou dinheiro com a Selic baixa e essa Selic está crescendo, a perspectiva dele é ganhar dinheiro. Então, essa é a, a realidade que a gente deve atentar. E, caminhando mais um passo para o final, carteiras de FI, quantidade de FI na carteira. Esse aí é para a gente dar risada, né? De 5 a 50 FIIs. Ou seja, você tanto pode ter poucos, como pode ter demais. Eu tenho 18 e tem pessoas que têm 30, tem pessoas que têm 50. Isso depende muito da sua vontade de acompanhar e na vontade de diluir o seu capital. Porque quando você investe em apenas 5, você pode botar 20% do seu capital em cada um. E 20% do capital, às vezes você quer dizer, não, eu quero botar no máximo 100 mil reais, por exemplo, nos fundos imobiliários. Eu vou ter 5 fundos imobiliários, eu posso botar no máximo, se eu pegar 5 fundos, 20 mil reais. 20 mil reais dá algumas cotas. Algumas cotas dá alguma remuneração. E essa alguma remuneração pode não ser suficiente. Então, é importante que você identifique o seu pesar de número de fundos. Dizem que os estudiosos que 15 é um número ideal, ou seja, é um número que você pode acompanhar os relatórios, é um fundo que você pode ter, uma quantidade que você pode ter os regulamentos que você guardou, então 15 regulamentos e assim por diante. Volume financeiro envolvido, investido, então você define qual o valor, exposição em cada FII, que é a concentração ou pulverização. Se você tiver poucos FIIs, muita concentração. Se você tiver muitos, você vai pulverizar. Só para vocês terem uma ideia, na minha carteira, o máximo que eu tenho é de 10% de um determinado fundo. Um fundo que eu gosto bastante, eu tenho até exposição de 10%. Então, fica nessa exposição. Diversificação da carteira, e aí entra você ter fundos de várias origens, fundos de vários tipos de segmentos, em várias regiões da cidade, em várias localizações do Brasil, gestão, etc. E, finalmente, o slide 10, acompanhamento do investimento, investimento a longo prazo, acima de 10 anos, tipo previdência, essa é uma característica que a gente precisa atentar, ou seja, investir em fundos imobiliários é investimento para longo prazo. Significa, tipo previdência, ou seja, você vai investir e vai daqui a 10 anos poder usufruir. Embora você vai começar a usufruir no mês seguinte,
mas naquele valor que você precisa e que gostaria, você vai ter que deixar o seu investimento por um longo prazo para que ele amadureça e vá criando cada vez mais cotas, e você reinvestindo o capital e você crescendo no seu patrimônio. Acompanhar gráficos de cotação do fundo, eu digo que é facultativo, mas tem gente que gosta, eu gosto. Eu me dou bem com os gráficos, eu gosto de olhar o gráfico, eu gosto de ver a tendência do fundo. Olha, ele está caindo, olha, ele está subindo. Olha, não vou investir agora porque ele está subindo, deixa ele cair para eu subir, para eu comprar. E assim por diante. Próximo item, subindo mais um pouquinho. Tabelas de compra, isso é uma coisa que vocês têm obrigatoriamente que fazer, porque vocês vão precisar declarar imposto de renda desses fundos. Ele é isento de imposto de renda, mas ele não é liberado de você declarar. Você tem que declarar esse investimento que você faz. Então, você ter, cada vez que você compra um fundo, registre isso. Registre o dia, registre o número de cotas, o valor que você pagou, quanto pagou de emolumentos, de taxas na hora que compra, só para dizer que os fundos imobiliários não têm taxa de corretagem, tá? É zero. Você só paga uma taxa de emolumentos, que é o que a B3, a Bolsa paga para a prefeitura, provavelmente a prefeitura, é uma taxa chamada de emolumentos, e aí você tem lá um custinho de R$ 1 e tantos, e coisa bem insignificante. Um outro acompanhamento que você precisa ter, tabela de venda, ou seja, é outra coisa, porque se você vender um fundo, você vai ter que recolher imposto de renda se você tiver ganho. Mas se você tiver perda, você também vai precisar registrar. Por quê? Porque no momento de declarar o imposto de renda, você vende um fundo esse ano, teve prejuízo. No ano que vem, você declara no imposto de renda: olha, eu vendi esse fundo ano passado e tive prejuízo. A Receita diz para você: não tem problema. Daqui para frente, o próximo que você vender e tiver lucro, abate desse prejuízo e não precisa recolher DARF, ou seja, documento de arrecadação da Receita Federal. Então, você paga o DARF 20% do lucro, e se tiver prejuízo, você declara que teve prejuízo. Se for no mesmo ano, então você pode abater imediatamente. Ou seja, eu ontem tive prejuízo, amanhã eu tenho lucro. Então, amanhã eu comparo o tanto que eu tive de lucro com o tanto que eu tive de prejuízo. Se for maior lucro, eu tenho que recolher no Código 6015, no DARF de fundos imobiliários. 20% sobre o lucro. Então, tem que ter uma tabelinha de DARF, de preenchimento de DARF, onde entra o quanto você tem, o quanto você pagou, quanto você vendeu e quanto você lucrou. E aí pagar. Outra tabela muito interessante, eu tenho também, é a tabela de valor patrimonial dos fundos. Você acompanha aqui como é que está a evolução do valor patrimonial. Todo mês sai o valor patrimonial dos fundos. Geralmente, nos fundos de tijolos, ao longo do ano, tem muito pouca mudança, porque eles fazem a avaliação do imóvel só no final do ano, uma vez por ano. Mas eles corrigem o patrimônio dentro de determinados parâmetros, dentro de determinados índices, e aí dá uma variaçãozinha de centavos por cota, mas tem variação mensal. Então, você botar uma tabelinha com a lista dos seus fundos e o valor patrimonial no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal, você fica vendo: olha, está subindo o valor patrimonial, olha, está caindo o valor patrimonial, e assim por diante. Um outro tópico que vocês precisam estar atentos
são as falácias das estatísticas de rentabilidade. O que significa isso, falácia? É que eles calculam percentagem sobre qualquer valor. Por exemplo, eles dizem que a melhor percentagem de quanto está lucrando um fundo é o valor patrimonial. Outros já dizem a melhor percentagem é aquele valor da cota. Mas, para mim, a melhor percentagem é aquele que eu paguei. Ou seja, eu vou ver quanto eu recebi em relação a quanto eu paguei. Essa é a verdadeira estatística que interessa ao investidor. E não quanto a cota caiu ou quanto a cota subiu, isso pouco me importa. Isso aí faz parte da vida do fundo. Não é que não importa, claro que importa, mas é muito importante que você saiba a tua estatística de rentabilidade. E é pessoal, é só sua, porque foi o que você pagou. É o chamado percentagem do custo do investimento, do custo do que você comprou do fundo. E, finalmente, as estratégias para realizar lucro, compensar prejuízo, mitigar efeitos de subscrições sucessivas, etc. Esse aqui é um tópico que eu trouxe só para trazer essas palavras novas para vocês. Pré-flipagem, flipagem e arbitragem. O que são essas palavras? Basicamente o seguinte: quando um fundo faz subscrições sucessivas, tem fundos que fazem subscrições 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, e os investidores não gostam muito disso. Por quê? Porque cada vez que eles fazem uma chamada isso é uma chamada de capital, você é obrigado a participar. Não é que você é obrigado, você se sente na obrigação de participar para aumentar o seu capital e fazer subir o seu número de cotas. Mas se eles estão chamando sucessivamente, olha, faz um mês, daqui a 3 meses faz outra, e é isso aí, então, o que é que eles têm? Essas pré-flipagens, flipagens e arbitragens, elas têm a ver de você usar as suas cotas já compradas para comprar as novas cotas. Então, o que é que você faz? Vende uma parte das suas. Por exemplo, você vai ter direito agora de comprar nessa subscrição 10% de cotas, porque isso é um direito que assiste, por exemplo, se o fundo vai aumentar o seu patrimônio em 10%, você pode comprar 10% das cotas que você detém. Então, o que é que você faz? Você vende essas cotas e reinveste. Então, você não precisa estar buscando dinheiro extra. Você usa o seu próprio dinheiro para isso, o dinheiro que você já tem. Tem gente que diz assim, mas eu agora não tenho dinheiro. Vende parte das tuas cotas. Mas aí tem o problema, vale a pena? Não vale a pena? Então, se não valer a pena, não participa da subscrição. Se valer a pena, faça isso. Existem determinadas situações onde vale a pena e não vale a pena. Mas eu não gostaria de entrar em detalhes, porque é um cálculo minucioso e para a sardinha, que somos nós, raramente acontece valer a pena uma flipagem ou uma arbitragem. Eu já fiz, só para você ter ideia, nesses 8 anos que eu tenho fundo imobiliário, já fiz 2 flipagens. Então, eu não estou muito preocupado com esse tópico, mas existe e é possível ser feito. Você usar o seu próprio dinheiro vendendo as cotas que você tem para entrar numa subscrição que está sendo lançada, chamadas de subscrições sucessivas. E, finalmente, os relatórios mensais dos fundos, que isso é muito fácil de acompanhar, porque nos canais de YouTube, todo mês sai um youtuber falando sobre o relatório. E aí eles fazem detalhes, e é o slide último que eu gostaria de sugerir para vocês. Canais sugeridos no YouTube, sobre o aprendizado, que são os estudiosos de FII, de fundos imobiliários, temos o professor Baroni, o professor Arthur, professor Otimar, professor Ricardo e 1000 outros professores. Então, esses são os que eu sigo. Esses 4, então, eu aprendo muito com eles. Praticamente uma vez por semana eu estou acompanhando uma live deles.
e aprendo muito com eles. Sobre operações de FII, já é outra coisa. Então, já não é mais do estudioso, é do investidor. Então, vamos ver. Vamos ver o que é que o Kiko diz, que é o dicionário do investidor. Vamos ver o que é que o Roberto diz, que é o pequeno investidor. E vamos ver o que é que a Vera diz, que é a diarista investidora. Ou seja, uma diarista que tem fundos imobiliários, ou seja, investimentos em renda variável. E, finalmente, para acompanhar o portfólio de vocês, esses 15, 10, 8, 5 fundos imobiliários, você tem esses dois sites, tem outros dezenas de tabelas, que são tabelas digitais, onde você bota os seus fundos nessa tabela e ele dá toda a estatística que você quiser. Quanto você aplicou, quanto você está lucrando, quanto você quantos por cento corresponde o seu valor, o valor que você pagou, e assim por diante. Então, existem todas essas duas aí. Eu sigo nessas duas. Eu faço em duas para poder comparar os resultados que eles estão apresentando dessas estatísticas para ver se um tem alguma estatística errada, alguma estatística correta. Perfeito? Então, essa é a, a a apresentação que eu queria fazer para vocês. Eu tenho aqui uma cerejinha do bolo, que é a minha carteira. Não dos fundos que eu invisto, porque eu não gostaria de expor quais os fundos que eu invisto, e sim no resultado da minha carteira. Mas eu só vou apresentar esses dados se alguém me perguntar. Ou seja, se houver interesse em saber, aí eu tenho aqui os valores que eu posso lançar à mão, e aí eu poderia responder alguma pergunta sobre a minha carteira. Só não me pergunte quais são os fundos, porque isso já poderia induzir, dizer, olha, o Ronaldo tem um fundo tal, e assim isso eu não gostaria que acontecesse. Mas eu posso dizer qual a minha carteira, em valores investidos na carteira e assim por diante. Ok? Agradeço a todos pela atenção. Peço desculpas pelo alongamento, já praticamente passou o nosso horário. Professor é detalhista demais. E agradeço a todos vocês. E fico à disposição. Muito obrigado.